todos bem-vindos aqui no nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e vou pedindo licença para iniciar a construção do saber integrativo sobre a homeostasia. E nesse friozinho que já chega aqui em Portugal, onde resido, eu vou me apresentando para quem não me conhece. Eu sou brasileira, mas me entendo cidadã do mundo, atualmente resido em Portugal, sou psicóloga, epistemóloga, administradora, educadora de profissionais de saúde e nesse momento estou na construção da vivência integrativa, que é a minha opção de vida e que me trouxe aqui em Portugal, nesse caminho de integrar novos saberes, novos movimentos na clínica em psicologia integrativa, nas vivências corporativas, na construção epistemológica do saber integrativo, na educação de profissionais em psicoterapia integrativa, enfim, aqui estou e nesse canal construído para tornar o integrativo acessível a todos, de modo simples, objetivo, podendo integrar os saberes, as multidimensões nas vivências de cada um de nós. Então vamos falar de homeostasia ou homeostase. Luciano, o que é homeostase? Todos os sistemas vivos e os sistemas vivos humanos, como parte desse todo maior, desse inteiro, assim como o sistema do planeta Terra, dentro da Via Láctea, como um sistema maior, com outros planetas, com o Sol, com a Lua, com o satélite do planeta Terra, com outros astros, outras estrelas, tem toda uma processualidade, tem todo um sistema funcional, tem toda uma forma de se tornar viável, mantendo o seu ciclo existencial. Vamos entender isto. No caso do planeta Terra, ele está ali relacionado a um sistema de forças que permite que ele produza movimentos e também se estruture na manutenção desse mesmo movimento, chamado órbita, em torno do Sol, que é o regente desse sistema chamado Via Láctea, com outros planetas que também têm movimentação em torno do Sol. Também permite o movimento do planeta Terra em torno dele mesmo, no caso do movimento em torno dele mesmo chama rotação, no caso do movimento em torno do Sol chama translação, e é todo um sistema de troca de campos magnéticos ou campos orbitais ou nestes movimentos com outras forças chamadas gravitacionais que faz com que cada um dos planetas na Via Láctea, nesse sistema que nós, planeta Terra, pertence, desenvolvam os seus movimentos e não colidem entre si ou não saiam da sua trajetória orbital e comprometam todo um conjunto de sistemas vivos que vivem dentro desse planeta, dentro do planeta Terra, entre eles nós. Esse sistema de forças, de campos gravitacionais, de órbitas, que cada um dos planetas do sistema solar da Via Láctea, que é o que nós pertencemos como planeta Terra, tem funções entre si equilibradas, reguladas, balanceadas integrativamente nas suas trocas. E essas funções destas forças, desses campos magnéticos, orbitais, gravitacionais, esses movimentos
do planeta em torno dele, em torno do Sol, dos outros planetas em torno do Sol e também em torno de si mesmo. Aqueles que têm satélites como nós que temos a Lua, outros também têm. Todo esse sistema funcionando no seu movimento, na sua processualidade, geram trocas de forças que mantêm o conjunto como um todo, a Via Láctea, em funcionalidade regulada, equilibrada. E isto vai permitir que dentro de cada um dos integrantes desse sistema galáctico, chamado Via Láctea, produza, possibilite formações e processualidades de vida com aspectos próprios e aptos a se manterem dentro da sua processualidade, dentro da sua funcionalidade, viáveis de acordo com a sua estrutura, com seus elementos e com as trocas que fazem entre si. Esse conjunto equilibrado que tem forças, campos, movimentos, processualidades próprias, trocas com outros sistemas, nessa troca ambos se autorregulam, ou seja, mantêm alguns processos, modificam gradativamente outros processos, eliminam outros, constroem novos, mas mantém a viabilidade da processualidade, da constituição daqueles elementos entre si, é chamado de homeostase. Então, a homeostase é uma série de funcionalidades de cada elemento de uma complexidade, de uma inteireza, que no espaço-tempo e na troca, no contato com outros elementos que também estão ali naquele mesmo sistema, ou seja, num ecossistema, num sistema maior de sistemas, e que também são viáveis e produzem trocas e produzem processualidades, todos esses elementos dentro da complexidade, da inteireza ali daquele sistema, como por exemplo a Terra, o planeta Terra, os outros planetas da Via Láctea, dentro do sistema de processualidades da Via Láctea, com as suas processualidades próprias, mantendo-se viável, permitindo que cada planeta, que cada elemento se mantenha ali na sua processualidade específica, viável e viabilizando a processualidade específica dos outros elementos, por exemplo, dos outros planetas, isso cria uma regulação chamada homeostase, que é toda a processualidade que mantém um equilíbrio homogêneo, que é toda uma funcionalidade, uma série de processualidades chamadas de tases que vão manter a homogeneidade do homo. O homo, da palavra homeostase, vem de homogeneidade e estase vem de várias processualidades, de vários movimentos, de vários estados, de várias funcionalidades que trabalham integrativamente, mantendo o conjunto homogêneo, equilibrado, viável para a continuidade dele na sua sequência de existência, na sua sequência possível de se manter, de existir. A homeostase é uma processualidade que se dá em todos os sistemas vivos, sejam, como eu estava usando o exemplo da Via Láctea, com o planeta Terra e os outros planetas e outros astros, a nível macrodimensional, pensando aqui, onde nós, espécie Homo sapiens sapiens, estamos e vivemos dentro do planeta Terra, como a homeostase está também na dimensão micro, como, por exemplo, a da nossa espécie humana, do Homo sapiens sapiens, pensando a homeostase no nível microdimensional, dentro da nossa inteireza, da nossa complexidade,
que é formada por sistemas diversos, que têm funções e processualidades específicas, todas atuantes, todas reguladas a partir da função do equilíbrio. E o que significa a função do equilíbrio? A função homeostase, homeostática, homeostasia. Significa que há movimentos, que há alterações nas funcionalidades, nas processualidades, porque há contatos, há trocas, todos os elementos vivos interagem, interferem entre si, então há contatos, há interferências, há intervenções e há trocas. Só que todo o sistema, todo o inteiro, o integrativo, o todo, a complexidade do inteiro, trabalha para, mediante as interferências, mediante as trocas, mediante os contatos, regular-se, mantendo o inteiro viável, apto de subsistir, de se manter em processualidade, apto a continuar em processualidade, em funcionalidade. Assim como o planeta Terra mantém os seus movimentos orbitais em torno do Sol, em torno de si mesmo, mantém-se pelas forças gravitacionais com tudo que está dentro dele e que viaja junto com o planeta nesses movimentos que somos nós, outras espécies vivas de plantas, animais, minerais, no seu devido lugar, senão sairíamos uns, se colidindo com outros, caindo, se desfazendo, e não é assim que as coisas acontecem, porque sistema de forças, de campos de forças, de centros gravitacionais, de forças orbitais interagem entre si com os outros planetas no nosso sistema da Via Láctea e interagem com todos os sistemas vivos dentro de cada um dos planetas, com todas as processualidades existentes em todos os elementos desse macro-universo chamado Via Láctea, mantendo a viabilidade de homeostase, de regulação por todas essas interferências, sustentando uma adaptabilidade que é viável da continuidade desses sistemas vivos nas suas próprias processualidades. Porque no momento que não for viável a homeostase, essa regulação equilibrada, o sistema vai se desregular e talvez possa chegar a um ponto de inviabilizar a manutenção da inteireza de todo o conjunto de sistemas. Assim se dá no planeta Terra com a Via Láctea, assim se dá conosco, por exemplo, ao pensar toda a nossa inteireza, ou seja, pensar o nosso conjunto inteiro físico, com toda a parte óssea do esqueleto, com toda a parte muscular, com toda a parte de articulações, com toda a parte de sistemas funcionais, de sistemas circulatórios, de tudo que circula, o sistema circulatório, o sistema linfático, do sistema respiratório, pensando nas estruturas dos sistemas, como sistemas viscerais, o sistema gastrointestinal, o sistema urinário, o sistema nervoso, o sistema sensorial, o sistema reprodutor, o sistema respiratório, todos os sistemas que formam a nossa inteireza na dimensão física e fisiológica, também os sistemas bioenergéticos que fazem as trocas de campos, como nós já conhecemos por várias vias, os sistemas de campo energético que existem, são campos de forças que mantêm o nosso conjunto inteiramente ligado, nos níveis de sustentação da matéria e também nos níveis de abertura para a troca da matéria.
como nós temos também os sistemas que se integram a esse sistema físico e que são de uma dimensão não física, e geralmente denominados como sistemas psicológicos. E aí nós temos o sistema comportamental, o sistema cognitivo, o sistema emocional, o sistema relacional ou social, o sistema mnemônico, o de memorização. Nós temos todo o sistema de medidas categorial, ou de esquema, ou de crenças que nós utilizamos, nós fomos nos apropriando, o sistema simbólico também denominado, que também atua entre nós, atua na nossa inteireza, e todos esses sistemas que nessa dimensão mais microdimensional da complexidade de uma unidade viva humana, eles vão trabalhar na sua processualidade para manter um equilíbrio de processualidade viável à continuidade da processualidade, da funcionalidade desse sistema vivo, adaptável a todas as vivências, a todas as interatuações, interferências e intervenções que ele promove com os outros sistemas vivos que ele tem contato. E essa homeostasia, ela é dinâmica, ela não é estática. Por que ela é dinâmica e não é estática? Ela é dinâmica porque a cada ponto de contato, uma série de estimulações ocorrem na inteireza, em todos esses sistemas, dada ali na vivência. Então, o que quer dizer isso? Ao vivenciar um contato, suponhamos eu, Luciana, estou fazendo contato com um de vocês, né? Um daqueles que estão aqui no canal e constroem o saber integrativo comigo. E de repente, eu estou num dado momento e encontro um de vocês que chega para mim e diz: oi, Luciana, eu acompanho a tua produção de construção do saber integrativo no canal Multiversos Integrativos. E nós, então, eu paro e devolvo esse momento de encontro. Oi, como é que vai? Qual é o seu nome? A pessoa se nomeia e então paramos ali para vivenciar esse momento de contato. Só nesse princípio que uma pessoa, porventura, que acompanha o canal me aborda, já faz comigo uma estimulação da minha complexidade para que eu faça a minha homeostase a partir desse contato. Então, a minha homeostase inicial era de eu estar andando, caminhando por um determinado local com um objetivo específico de chegar em um dado lugar, executar determinadas atividades num dado tempo previsto, planejado por mim. Era a minha homeostase da processualidade naquele caminho que eu estava. Quando eu sou paralisada pela abordagem de uma outra pessoa, que tem na homeostase dela, ao me ver, estabelece um momento para fazer o contato direto pessoal comigo, a minha primeira homeostase de passar por aquele local caminhando, chegar a um outro e realizar as atividades, ela naquele momento é interrompida. E eu, então, nessa interrupção da minha homeostase inicial, da minha processualidade de ir a um local e realizar uma atividade, que sofreu a interferência da homeostase de alguém que passava, me viu, me reconheceu e quis ter um contato pessoal comigo, faz com que haja uma vivência nova naquele processo da minha homeostase dinâmica de ir a um local e desenvolver uma determinada atividade. Nessa interferência da minha homeostase inicial pelo encontro da outra pessoa comigo, eu tenho toda
toda a minha inteireza, a minha complexidade mobilizada para receber aquelas informações, aquela interferência, aquilo que na minha vivência foi diferenciado da homeostase, da processualidade, já estava regulada anterior, e que vai mobilizar todos os meus sistemas físicos e os meus não físicos ou psicológicos, para que ali eu estabeleça uma regulação dessa interferência na minha homeostase inicial, na minha processualidade inicial, que era aquela caminhada para chegar a um dado local, que ali foi paralisada, sofreu interferência, e eu vou então nessa interferência, nessa vivência diversa daquela programada, estabelecer na minha inteireza uma nova homeostase. E aí eu tenho várias possibilidades dessa nova homeostase. Por exemplo, eu posso ali interromper a minha caminhada, me dirigir para a pessoa e dizer: olá, tudo bem? Como é que você se chama? E logo, na sequência, a pessoa me responder e eu dizer: Ana, foi muito bom lhe ver, mas nesse momento não vou poder permanecer aqui por mais um tempo. Eu estava com um compromisso e preciso realizá-lo. E a Ana pode dizer: tá bem, foi muito bom lhe ver, e essa interferência ter sido integrada na minha inteireza como algo que reduziu a minha atividade física do caminhar, porque ela foi interrompida e eu parei. A minha homeostase física, regular todo o meu corpo para eu voltar o meu corpo, o meu rosto, a minha face na direção da pessoa que me interrompeu a caminhada e dialogava comigo, para eu preparar o meu sistema sensorial, chamado de sinestésico, para articular toda uma captura das informações que vem daquele que me interrompe e que verbaliza, comunica-se comigo, para capturar a comunicação verbal e não verbal que está ali sendo transmitida e toda a mensagem. A minha homeostasia também ali que sofreu aquela interrupção vai pegar todos esses dados que acessaram o meu sistema sensorial, sinestésico, vai transmitir pelas minhas vias físicas, as minhas vias de processualidade, vai a minha processualidade do meu sistema de memorização mnemônico trazer imagens, memórias de situações similares, semelhantes, que possam estar associadas às características da pessoa que me interrompeu e à mensagem que ela me comunicou. Meu sistema de racionalização vai pegar todos os dados da característica da pessoa, da comunicação verbal e não verbal, que é a comunicação gestual, mais os elementos de memorização mnemônicos que foram estimulados com esses dados, e vai fazer conexões, associações, além de integrar, associar os dados da minha homeostase inicial, que era a caminhada para chegar a algum determinado local, para um determinado compromisso, vai associar tudo isso e vai me mobilizar todo o meu sistema físico, mais o meu sistema de comunicação gestual, verbal, não verbal, o meu sistema racional para construção de uma mensagem, um código linguístico que o outro entenda apropriado, e vai me apresentar tudo isso, incluindo no meu sistema de justa medida a minha autorregulação quanto ao meu tempo, quanto à importância, a validação de eu ter feito aquela parada e de eu fazer um posicionamento e uma manifestação, ou seja, um comportamento, um ato comportamental para com esse outro, que mobilizou a minha dimensão social, a minha dimensão relacional e que traz uma informação sobre de onde me conhece, que é do canal, do Multiversos Integrativos. Então, eu vou estar mobilizando todo o meu sistema de ser, a minha inteireza, para
fornecer informações, integrá-las, processá-las, transmiti-las, armazená-las e realizar uma integração que é uma versão minha naquele momento, uma versão nova, uma homeostase nova, dinamicamente construída, iniciada a sua construção naquela primeira interrupção da minha caminhada pela Ana e pelas mensagens que ela me comunicou, gerando uma homeostase nova em relação à primeira, que era fazer a caminhada até um determinado local para um compromisso que estava definido, criando dinamicamente, porque ela vai ser ajustada momento a momento, uma homeostase que vai transmitir a minha informação, que pode ser a do tipo: oi Ana, muito bom te conhecer, porém não poderei permanecer muito tempo no contato porque tenho um compromisso. E então essa nova homeostase, ao se manifestar na minha regulação com a Ana, vai gerar uma intervenção com a Ana que vai na homeostase própria dela, receber esta minha resposta, esse meu comportamento, e vai associar, conectar com os elementos próprios dela que a fez fazer a homeostase inicial de se aproximar de mim, interromper a minha caminhada e dialogar comigo. E a resposta da homeostase que a inteireza dela, nos seus múltiplos dimensões sistêmicas, articulou, vai ser transmitida a mim. E essa transmissão que, por exemplo, a Ana faz nossa, foi muito bom ter lhe visto, ter lhe encontrado pessoalmente, e eu gostaria de ficar com contato para agendar uma conversa, tenho interesse em conversar sobre questões que lá no canal você constrói o saber. E eu então, mediante essa manifestação da homeostase que produziu toda uma comunicação, uma segunda comunicação da Ana comigo, vai então a minha homeostase atuar para esses novos elementos que são ali no contato capturados, poder processar nas multidimensões, em gradações diversas e produzir uma resposta que integra ainda a minha necessidade de continuar aquela primeira homeostase que foi interrompida e agora está sendo regulada com essa interrupção por parte da Ana, e depois vai ter uma nova homeostase de sequência. Então eu posso virar no meu sistema inteiro da minha homeostase e produzir um comportamento de resposta para a Ana. Muito interessante. Então vou lhe passar o meu e-mail e nós conversamos diretamente. E então digo qual é o e-mail. A Ana, então, na homeostase dela, regulando os processos dela, pega os instrumentos que são necessários e anota esse e-mail, e ali ela me responde: tudo bem, então já está anotado, e se despede de mim, assim como eu, na minha homeostase, me despeço dela, e eu crio uma nova homeostase em relação à primeira da caminhada para chegar a um local específico. Crio uma nova que já tem elementos novos da minha vivência, que foi o encontro com a Ana, a troca do contato para diálogos, e tomo a sequência agora dinamicamente diferenciada numa nova homeostase para chegar ao meu local, no meu compromisso, que sofreu ali uma interferência, uma interrupção para uma nova homeostase, uma nova regulação, dada a vivência daquele contato novo. E que talvez possa ter produzido durante a minha caminhada uma movimentação de eu pegar o meu celular e fazer uma chamada
para quem, se eventualmente tem alguém no local ao qual eu me dirijo, no meu compromisso, e comunicar o que possa ser necessário para a continuidade dessa homeostase inicial, que era a minha caminhada até um dado local para um dado compromisso. Então, o que é a homeostase? É um trabalho processual de regulação de todos os sistemas, de todos os processos necessários para a viabilidade desse inteiro desse ser vivo, vivenciar todos os seus encontros, todas as suas trocas, todas as suas demandas para continuar um inteiro processual viável, capaz de ação, capaz de interferências, capaz de receber ações, de interferir e de se autorregular, mantendo o equilíbrio viável do todo, do inteiro. Então, a homeostase ela vai regular a viabilidade de todas as vias do inteiro para uma continuidade de vivência, para continuamente se manter viável em processualidade, viável em trocas, viável em ações, enquanto a sua inteireza for possível de exercitar as suas processualidades, mantendo-se dinamicamente regulado mediante a cada contato, a cada interferência nas suas vivências, trazendo os elementos que forem, inclusive aqueles, vamos dizer assim, mais básicos, da nutrição, da respiração, da circulação, da eliminação, da secreção, como estes mais sofisticados, da interação, da relação entre um sistema vivo e outros sistemas vivos. Então, para encerrar, a homeostase é um processo que integra todos os sistemas de processualidades, regulando seus níveis de funcionalidade entre si, mantendo a viabilidade do sistema em movimento processual mediante o espaço, o tempo e as trocas que se fazem no contato deste sistema com outros sistemas, permitindo a viabilidade autossustentada desse sistema e a viabilidade dos outros sistemas vivos. E assim foi a construção do saber integrativo sobre homeostase. E por hora eu vou agradecendo essa oportunidade de realizar essa construção e vou pedindo àqueles que acharem que é válido que deem o joinha, o like, que compartilhem o vídeo. Quem tem as dúvidas, comentários, sugestões, que escreva no campo de comentário do vídeo. E para aqueles que acharem que têm algum interesse em desenvolver processos vivenciais integrativos comigo, há o e-mail do nosso canal na descrição desse vídeo e será uma honra ser contactada por cada um de vocês. Por ora, eu manifesto a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.